David de Tarso, que tem notícias pra gente. Começando o nosso Morning Show aqui. Bem-vindo, David. Fernando, muito bom dia a você, bom dia a todos. Vocês estavam falando se a enquete do dia, né? Se você trabalha bastante. O pessoal da redação aqui da Jovem Pan News tem 24 horas, gente trabalhando para te trazer todas as informações e te deixar muito bem atualizado. Sobre a pesquisa, então, posta da futura Apex, né, esse levantamento que foi feito em relação ao segundo turno, Lula aparece atrás de Flávio Bolsonaro e também do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, caso dispute as eleições de 2026 ao Planalto. E com os outros candidatos, possíveis candidatos, alguns já se colocaram, né, como pré-candidatos nas eleições do ano que vem, aliás, nas eleições desse ano, né, entre Ratinho Júnior, também o Romeu Zema, também o Caiado, além do Eduardo Leite, e tem um empate praticamente técnico. Então a gente tem no cenário o Flávio Bolsonaro com 48% das intenções de voto no segundo turno, o Lula aparece com 42%, quando é posto o Tarcísio aparece com 47%, o Lula com 41%, aí o Ratinho Júnior com 45%, o Lula com 42%, o Lula aparece à frente de Ronaldo Caiado com 43,1%, já o Caiado com 42%, então dentro da margem de erro, que é 2 pontos percentuais para mais ou para menos, ainda tem esse empate técnico. Lula aparece à frente de Romeu Zema, mas também por 1 ponto de diferença, Lula com 43 e Romeu Zema com 42. Aí o Eduardo Leite, que tem uma margem um pouquinho melhor. O Lula aparece com 42 e o Eduardo Leite com 38,5% das intenções de voto. E aí se coloca Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. O Flávio leva melhor com 40% das intenções de voto e o Tarcísio de Freitas com 35%. Claro que ainda tem muita água para passar por debaixo dessa ponte, mas esses levantamentos eles são extremamente importantes para balizar também quais serão os vices, o que os partidos vão fazer e de que forma vão se articular, se preparar para as eleições deste ano à presidência da República. Daqui a pouquinho eu volto com outras informações, Fernando. Valeu, David. Te esperamos aqui então com outras informações. Interessante porque essa pesquisa coloca o Tarcísio na campanha de presidente, mas ele diz que é candidato a governador, onde ele também ganharia até supostamente num primeiro turno, Jess. Tá ainda embaralhada essa questão. Exatamente. Quando nós estamos falando desse assunto, também temos uma pesquisa da Paraná Pesquisas que mostra que Tarcísio ganharia em todos os cenários, seja contra o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, seja contra o vice-presidente da República e ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, ou também contra o ex-governador Márcio França. Então, em todos esses cenários, respectivamente, contra o Haddad, Haddad faria 27% apenas, Alckmin faria 29% e ali Márcio França faria 18,5%. Então, Tarcísio se consagra aí como preferido da disputa do estado de São Paulo. E provavelmente é o caminho que ele irá escolher, como ele já tem demonstrado. E vale dizer a relevância do primeiro turno, né? A gente está falando de uma vitória que ela já é tão consolidada que não é um cenário de segundo turno e no segundo turno ele iria contra. Não, em todos os cenários o Tarcísio ele é apontado como eleito em primeiro turno. Isso tem um peso muito grande e eu acho que afeta muito a estratégia da esquerda, viu, Fernando? E afeta até mesmo as declarações. Nem o Haddad, nem o Alckmin, ninguém quer encarar o Tarcísio. Ninguém. E o pior, talvez, o Márcio França, né? O Márcio França também, vai sobrar pra mim, tá todo mundo assim pensando. Ele foi o quase governador com o João Dória, ele foi o quase senador com quase ali por uma diferença considerável pro astronauta. E agora, ao longo do começo ali, quando ele foi ao ministério, muito se falava sobre a montagem desse plano para ele ser um nome forte em São Paulo. Ele conseguiu a proeza de ficar atrás do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Um nome que é cotado também é o da Simone Tebet aqui para o governo de São Paulo, né? Só que até a eleição tem bastante água para correr, como disse o nosso colega que trouxe as
as pesquisas. E, de fato, tem muita água para correr, tem muita coisa para o Tarcísio vender ainda, tem muito pedágio para ele implementar. A galera do interior já não está mais tão feliz com isso. Então, tem chão. Vamos com calma, porque a vitória aqui em São Paulo, a gente sabe, é complexo mesmo. O Tarcísio conseguiu, tem expressado bons números nessas pesquisas. Mas a eleição não é amanhã, essa pesquisa é um recorte. Quanto a do presidente Lula, por exemplo, Senti tremer, hein? eu acredito que a gente precisava fazer até uma pesquisa das pesquisas, porque 99% das pesquisas feitas apontam o presidente Lula no cenário nacional como vitorioso, e essa pesquisa pontual, né, o Futura Apex, acho que é a única que coloca 99%. A gente deve estar noticiando a segunda ou terceira pesquisa que saiu nesse ano, né? As pesquisas começaram agora, afinal de contas. Eu quero lembrar que hoje é aniversário do Henrique. Por favor, hoje é aniversário do Henrique. Então, o presente que eu vou dar pra ele é a memória. Eu vou dar de presente pro Henrique a memória, Fernando. Aí, ó. Olha só, vamos trazer a memória num bolo aqui pro Henrique. Ficou em 2025 a memória dele. É uma das primeiras pesquisas que sai no ano, e o Henrique, ele tem aqui, como é aniversário dele, fica de presente a memória, né, a recordação. É uma das primeiras pesquisas, então não é 99% não, meu querido. Muito bem, break da rádio, na nossa rede de rádio em todo o Brasil. E continuamos aqui, eu quero chamar um outro David. Aqui tem muita notícia, tem muito David também, né? David Diogo, diz-me aí.